Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Futuro da Infância. Hoje um episódio super especial, a gente está finalizando a primeira temporada com duas pessoas super especiais. Estamos com o Martin e com a Fernanda, eles são os arquitetos da Hubber Brasil, estão com a gente, a Fernanda faz 1 ano e meio, o Martin faz 1 ano. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência junto com o pessoal aqui na Hubber. A gente vai falar muito sobre os projetos de arquitetura, falar sobre os desafios. Super prazer. Não é receber vocês, né? Porque vocês já vêm para cá toda semana, mas é muito legal estar conversando com vocês. A gente conversa bastante, mas dessa vez gravado, dessa vez o pessoal vai escutar, vai ser uma conversa bem interessante. Para a gente começar, queria fazer uma introdução, queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Vamos começar pelas mulheres, primeiras damas. Fernanda, conta um pouquinho como é que foi entrar nesse mundo da arquitetura. Faz quanto tempo que você decidiu ser arquiteta? Se é algo que se decidiu desde criança ou foi uma vontade que começou a aparecer já próximo do vestibular? Então, na verdade, quando eu era criança, sempre tem essa pergunta de o que você vai ser quando você crescer, e eu nunca sabia responder. E foi só no perto do vestibular mesmo que eu decidi, mas eu sempre fui muito influenciada pelo meu pai, pelo meu avô, eles trabalham na construção civil, então sempre estava no canteiro de obras. Então, é um ambiente que eu já estava acostumada, assim. E eu reparei que na verdade isso era uma coisa diferente depois que eu encontrei outras pessoas que faziam arquitetura também, que eles nunca tinham ido numa obra. Eu falei, mas como assim você nunca foi numa obra? Porque eu ia desde criança, né? Então é uma coisa, pra mim foi natural, assim, uma escolha natural, mas eu só tomei essa decisão mesmo no terceirão. E durante a faculdade tinha alguma coisa que você mais gostava da arquitetura? A gente sabe que a arquitetura tem especialidades diferentes, né? O que mais chamava a tua atenção? Eu gostava bastante dos projetos que eram maiores, assim, de urbanismo, paisagismo, na escala um pouquinho mais distante, assim, que a gente podia trabalhar com mais coisas. Eu gostava também do arquitetônico, é o favorito, né, de todos os estudantes, mas eu gostava bastante desses que também a gente trabalhava em grupo, então era uma dinâmica bastante diferente, assim, tinha mais desafios e a gente era mais livre para criar, assim, urbanismo e paisagismo. Legal. Acredito que a arquitetura ela estimula demais a criatividade, né? Demais mesmo, ver tantos projetos diferentes. E você, Marty, conta pra gente como que foi você querer virar arquiteto e como foi todo o processo ali. A minha escolha tem basicamente quase um mesmo ponto que o da Fernanda sobre a construção civil, mas eu desde criança sempre gostei de desenhar. Desenhar e pintar e sempre crescendo com um papel na mão e uma caneta, sempre desenhando. E a minha relação com a construção civil foi voltada para a parte da minha mãe, que ela sempre gostou de mexer na casa. Sempre gostou de mudar móveis e tira uma parede e coloca a janela, muda o telhado, muda a cor, muda o desenho da casa. Sempre gostou de mexer na casa. Às vezes meu pai ia trabalhar, casava de um jeito, voltava, casava de outro. E eu fui pegando gosto por isso. Sempre ajudando ela a mexer, e mudar e pintar, sempre mexendo na casa. E aí quando chegou na minha adolescência eu descobri o que era realmente arquitetura. Sempre tive uma noção, né, de construção civil, de engenharia, arquitetura, eu sempre estava em cima do muro. Mas aí no ensino médio mesmo foi a minha divisão de água, né? O que eu realmente queria, criar ou executar. Não vou pular da criação, querer desenhar e criar, sempre gostei dessa parte de criar e desenhar. Falei, então é isso que eu vou querer. Aí eu já tive na meta, né? É isso que eu vou seguir, vou ser arquiteto. Que legal. Durante a faculdade, você consegue se recordar qual que foi o momento mais difícil e qual que foi o momento mais prazeroso ali de estar estudando e estar participando? Difícil Vários. numerar. Foram vários os momentos. Mas acho que uma das partes que eu mais gostava, que hoje eu mais sinto falta, né, é você estar na loucura com seus amigos, virando noites e fazendo trabalho, e naquela euforia, e às vezes até
às vezes, muitas vezes, no final da faculdade, trabalhos individuais, mas nós estávamos juntos, que daí um ficava acordando o outro, ó, acorda, tem que fazer o trabalho, tem que fazer o TCC. E eu adorava essa parte de criar projetos, desenhar. Na maior parte dos grupos, principalmente desenho, projeto arquitetônico, eu fazia os projetos à mão primeiro, depois nós ia passar para o computador. No método raiz mesmo. Não é tudo raiz, tudo na mão primeiro. Que é mais fácil, né? Você criar e pensar, muito mais fácil. Eu dificilmente consigo criar algo no computador, direto no computador, principalmente arquitetônico, que é um pouco mais complexo. Aí o paisagismo é a mesma coisa, você tem uma fluidez maior, né, com a mão do que no computador, você consegue ter uma fluidez. E esse era um dos pontos que eu mais gostava. Que show. Bom, a gente começou a fazer projetos de arquitetura, vai fazer mais ou menos 2 anos aqui na empresa. A Fernanda pegou quase o comecinho, né? Uhum. No começo era uma loucura de projetos, era um pouco diferente o processo. Eu lembro que tem uma frase que marcou muita gente. A Larissa chegou e falou assim, tá parecendo uma esteira de projetos, né? Um projeto atrás do outro. Depois a gente começou a filtrar um pouquinho mais e realmente os projetos de arquitetura eu considero uma grande virada de chave dentro da empresa. Os projetos ficaram mais profissionais, ficaram com mais sentido. A gente começou a pensar mais nos projetos e a entrega, consequentemente, ficou muito melhor. Então a ideia é conversar um pouquinho sobre os projetos, entender um pouco dos desafios, da experiência do cliente, como que foi os feedbacks, entender se tem algum ponto específico durante o projeto, por exemplo, definição de paleta de cores, ou definição de brinquedos, ou alguma especificidade que o cliente passou para vocês, para a gente conhecer um pouquinho do processo de criação. A gente vai começar primeiro com o Martin, tem um projeto que a gente selecionou, que foi o Museu do Automóvel. Podemos começar por esse? Vamos começar pelo Museu do Automóvel, um projeto feito em Campos do Jordão, em São Paulo. A gente ficou super feliz, já é um projeto que foi realizado. Conta pra gente como que chegou esse projeto até você, como que foram as primeiras reuniões e o que que você achou de todo esse processo. Esse projeto em específico foi um pouco atípico quanto a reuniões, que o cliente ela tinha bastante compromissos. Normalmente nós sempre fazemos videochamadas, que é mais fácil você conversar. Esse foi por celular, foi no telefone. Mas o ponto principal que ele passou para mim, né, que eles queriam, era o circuito. Queremos um circuito com pistinha para as crianças poderem andar com os carrinhos, que nós vamos ter nossos carrinhos ali. Daí as crianças vão poder andar todo em volta do parque. Aí o resto, daí vocês podem surpreender quanto a cor, vamos querer bastante colorido, com as cores, os brinquedos. Você lembra o que tinha de brinquedo lá? Eu lembro que tinha uma geodésica, um morrinho com escorregador e um pula-pula, né? Uma cama elástica. E eles pediram também para colocar mini cidades. Né? Ainda eu acredito que não foi executado ainda, né, essas mini cidades, mas na proposta tinha 3 postinhos de combustíveis instalados na superfície ali do parquinho, para a criança poder circular com os seus carrinhos e parar num postinho para abastecer, qualquer coisa do tipo. E foi um projeto assim que eu gostei bastante de fazer, porque eu coloquei a pistinha, né, com uma entrada, uma saída. Ele tinha toda a questão dos pares, preferência, bifurcação, tudo, para as crianças entender mais sobre as leis de trânsito. Legal. E elas circulavam o parquinho inteiro. Aí no meio do parquinho tinha o nosso playground, que é onde tinha a geodésica, a cama elástica e o morrinho. Aí seria como se fosse uma praça no meio da cidade. E tudo isso no playground como um todo, né? Playground como se fosse um playground dentro de um outro playground. Exatamente. E a ideia do Museu do Automóvel é que é um espaço onde as pessoas vão para lá para conhecer os carros, para ver os carros importados. É um espaço super chamativo. É um espaço bastante adulto. A ideia de ter um parquinho é que os pais levem as crianças lá e que as crianças também brinquem um pouquinho, né? Consiga se divertir. E daí as cores foi uma paleta bem colorida. Eu não me recordo as cores exatamente, mas eu sei que tinha rosa. Tinha roxo. Tinha roxo. A pista cinza. A pista foi na cor cinza, né? Que é o mais próximo do asfalto. E daí, querendo ou não, fica um destaque bem grande,
né, o colorido com o circuito, né, com a pistinha. Fica esse contraste. Ficou bem, o resultado final ficou bem Eu bacana. adorei. A primeira vez que eu vi esse projeto pronto, eu me impressionei. Além dele bonito, ele faz muito sentido com a proposta do espaço, né? Então, pô, você tá fazendo um museu do automóvel e tem uma pista de corrida para as crianças brincarem com o carrinho, faz muito sentido. Esse projeto realmente chama muita atenção. Vamos para você falar um pouquinho sobre o Florais Itália. Florais Itália é um condomínio feito em Cuiabá, no Mato Grosso. Se eu não me engano, foi o nosso primeiro projeto na região do Mato Grosso. Até hoje, se eu não me engano, é o condomínio residencial existente, né? Não é um condomínio novo, já era existente, mas é a reforma de parquinho de condomínio maior no Brasil até hoje que a gente já fez. Conta pra gente, Fernanda, como que foi o processo de falar com o pessoal do condomínio, e quais foram os desafios desse projeto? Então, a gente tinha bastante essa questão de também de disponibilidade do cliente para fazer as reuniões, para passar as informações, então era um pouquinho difícil, mas a gente tinha uma relação bem amigável, então a gente conseguia dar um jeitinho e conseguir fazer o projeto. Eu acho que um dos maiores desafios, tanto para a gente projetar, tanto com a equipe da obra, que era o calor, né? Então, a gente tinha que considerar muito isso, a relação de ter um sombreamento para os brinquedos, porque lá é muito quente mesmo, e era uma coisa que eles pediram, assim, também no projeto, para levar em consideração. Até porque eles têm também já alguns brinquedos instalados que são metálicos, então eles, normalmente no período mais quente do dia, as crianças nem conseguiam brincar, tanto porque não tinha sombra, quanto porque o brinquedo estava muito quente, né? Então não chegava a machucar nenhuma criança, mas era desconfortável. Então acabava que nos períodos da tarde, assim, as crianças não utilizavam o espaço. Lá foi marcante porque o parquinho estava todo na grama, né? Todo engramado. E um dos nossos maiores desafios foi retirar toda a grama, colocar uma superfície de concreto resistente e depois vem com o piso emborrachado. Ele ainda traz uma ideia de cores puxando a natureza, né? Você lembra mais ou menos das cores que foram aplicadas lá? Isso foi uma requisição deles? Foi, então. Eles têm bastante essa relação com a natureza e com o paisagismo já no condomínio, já é uma coisa que eles praticam. Então, ao redor do playground já tinha muitas mudas de árvores, que eles já estavam pensando no sombreamento futuro, mas eles queriam trazer também para o parquinho essa noção de ainda tá colorido, divertido, mas ainda tá colorido, divertido, mas ainda com a paleta de natureza. Então, a gente utilizou bastante tons de verde, um pouquinho de turquesa, para poder trazer um pouco mais dessa relação da natureza mesmo, porque também por conta do sol ali a grama não ficava tão bonita quanto eles queriam, e aí ele queria trazer o verde no piso. E a gente colocou um pouco de laranja também para dar um contraste e trazer um pouco mais dessa energia, alegria assim no playground e contrabalancear com as cores dos brinquedos também. Essa paleta de cores que puxa o verde, puxa o turquesa, puxa o laranja, talvez seja uma das que mais saem, né? O pessoal gosta muito, até porque o verde ele lembra muito, puxa muito o tom de natureza, lembra muito a grama, e o turquesa e o laranja combinam muito, né? Talvez seja a paleta de cores que você mais utilizou até hoje, você acha? É um dos mais pedidos, porque às vezes, principalmente quando é residencial, eles querem um colorido que não choque tanto. Então ainda tá colorido, mas é um pouco mais neutro, não contrasta tanto com o entorno ali, né? Então a paleta de verde é um dos favoritos, assim, verde e azul é o que eles mais pedem. Mas a gente tenta colocar um pouquinho mais de cor também em alguns pontos, assim, em alguns detalhes, com uma cor um pouquinho mais chamativa, um rosa, um laranja, para dar um pouquinho mais de vida e não ficar tão apagado, assim, né? É bem isso mesmo. E acho que um detalhe muito legal dessa obra, isso falando mais a parte de execução, o pessoal ia executar trabalho em Cuiabá. Cuiabá, a capital mais quente do Brasil, estava dando 40 graus lá durante o dia, estava muito quente, muito, muito quente. E aí, para poder o pessoal não se desgastar tanto, eles acabaram fazendo o trabalho de madrugada. E só assim rendeu. E mesmo assim, de madrugada, estava dando seus 25, 26 graus. Então, absurdamente quente, ainda mais que somos de Curitiba, né? Não estamos acostumados com isso. Mas realmente foi um projeto especial. E lá também foi o primeiro projeto que a gente instalou o DNA. O Sim. DNA é um brinquedo super grande. Você sabe falar um pouquinho mais do que é esse brinquedo DNA e por qual motivo você colocou esse brinquedo lá? Então, eles já tinham alguns brinquedos que eram metálicos e alguns até eram bastante altos, mas eles queriam um brinquedo que destacasse, assim, no projeto.
Então, o brinquedo mais alto que a gente tem hoje disponível, que é nacional, é o DNA. Ele é um brinquedo bastante alto, mas ainda assim ele é bastante seguro, ele tem uma estrutura metálica e trabalha também com cordas. Então, é bastante interessante para as crianças desenvolverem essa questão de aventura mesmo, né? De subir até lá em cima. E aí eles gostaram muito desse brinquedo, era uma empresa que eles já conheciam, que eles já tinham brinquedos instalados. Então eles exigiram assim que tivesse esse brinquedo, eles lutaram muito para conseguir instalar, porque não é muito comum, né, todo esse investimento numa área residencial, assim, de condomínio, normalmente eles já têm um valor um pouco mais fechado, mas eles conseguiram, pediram desconto, até conseguir colocar esse brinquedo, que ele é um dos mais interessantes que a gente tem hoje na produção nacional, assim, porque ele se destaca bastante, ele é grande, ele é interessante e trabalha com todas as idades, né? Então, as crianças menores ainda conseguem brincar ali nas partes mais baixas e conforme a criança vai crescendo, ela vai conseguindo subir até mais alto, né? Então, é um desafio também para as crianças. Eu adoro esse brinquedo, queria muito poder instalar ele mais, de uma empresa super parceira nossa. Vamos ver se a gente consegue colocar ele em outros projetos. O próximo projeto da lista é o Shopping Cidade BH. Esse projeto que na época que a gente realizou, a gente chamou de projeto conceitual. Ele tinha um tema, né, um conceito por trás. Acredito que tenha muitas histórias legais aí por trás desse projeto. Você que tocou, né? Você que liderou, né, Marty? Fala um pouquinho como que foi esse projeto para você. Esse projeto foi realizado dentro de um shopping, tem vários pontos importantes a destacar dentro desse projeto. Foi um dos primeiros projetos conceituais realizados aqui dentro e é um projeto em conjunto, não é um projeto que é só uma pessoa que cuida. No caso, foi eu e a Fernanda que fizemos, juntamente com a equipe do marketing. Então, é um projeto que uniu, né, bastante gente aqui dentro do escritório. E eles tinham 2 espaços a serem realizados. Um espaço um pouco maior e um espaço bem pequenininho, estreito no corredor do shopping. Esse foi o espaço que deu um pouquinho mais de trabalho para se pensar, porque todo o brinquedo ele tem uma área de segurança a ser respeitada. Aí quando é executado em um lugar um pouco mais estreito, isso limita muito a escolha dos brinquedos. Todos os parquinhos, né, você tem suas limitâncias, algo que dificulta você a fazer. O shopping fica localizado em BH e o principal tema que eles queriam, né, para o parquinho principal era sobre o lobo-guará, que é um animal da região, e eles queriam cores áridas que remete, né, ao deserto um pouco mais árido ou coisa do tipo, né, cores quentes. Foi um projeto que deu um pouquinho de trabalho para pensar, né? Que tivemos que criar toda uma historinha, né? O parquinho principal se chama O Lobinho do Bem e Seus Amigos. Não foi utilizado apenas um animal, né? Foi utilizado o lobinho, tem o macaquinho, os bichinhos dos animolas que foram feitos a onça pintada, que é outro animal, né? Tem bastante na região, animal brasileiro. E as cores também foi pensadas, foi tudo no tons de bege, tons de marrom, para deixar um ambiente bem árido, e utilizando o verde, alguns pontos específicos do verde, também para o macaquinho, né, esses animais. E no meio do playground tinha um pilar. Aí pensava, como utilizar esse pilar? Né, porque normalmente ele limita muito a escolha dos brinquedos, porque você tendo um pilar no meio, você não pode ter brinquedo próximos a ele. Aí foi onde surgiu uma ideia, né? Eles também trabalhando junto com nós, trabalhando junto com a equipe de marketing deles, eles tinham a ideia de ter uma árvore naquele pilar. Eu pensei, bom, se eles querem fazer uma árvore, eu vou fazer um morrinho no meio desse pilar para ser como se fosse uma montanha, para as crianças subir, né? Aí foi um morrinho com túnel, escorregador. Foi bem, bem bacana. Foi um morrinho personalizado, né? Um pouco maior do que o nosso morrinho padrão, para poder ter toda a questão da área de segurança e passar o túnel por baixo. Foi bastante trabalhoso, acredito, para fazer esse morrinho também. Ele é enorme, eu lembro do pessoal realizando esse morrinho, ele é muito grande. É bem grande, para uma área interna, acredito eu, acho que foi o primeiro a ter um morrinho grande numa área interna, que normalmente morrinho personalizado se faz uma área externa,
né, que ele é um pouco maior. E aí surgiu, daí tem um brinquedo que também desenvolvemos especificamente para esse playground, que é uma travinha no próprio pilar para as crianças se pendurar, basicamente uma mão francesa com uma corda, para as crianças imitarem os próprios macaquinhos, né? Ficar se pendurando e se balançando para lá e para cá. Aí tem a cama elástica, aí foi feito o trabalho de cenografia também, né? Tem um totem explicando toda a história do parquinho e a cenografia do lobinho também, que eles queriam desenvolver para eles poderem utilizar em outras épocas do ano, né? Utilizar como uma marca deles, né? Uma imagem digital deles. E esse playground eu gostei bastante. Foi bem corrido também, acredito, na parte da execução, porque tinha toda a questão de uma outra empresa que eles pediram para fazer o revestimento do pilar, que ficou bem bonito. O resultado final desse projeto ficou bem bonito. Ficou exatamente aquilo que nós estávamos esperando, né? De um projeto conceitual, toda a historinha. E no outro, o mais estreito, foi feito no Velho Chico, que é o Rio São Francisco. Aí foi tons só azul, tons inteiros azul. Tinha uns pontos específicos em roxo, para deixar um pouquinho colorido. E os animolas também foi personalizado, foi feito em bichinho, né? Os animolas desse playground foi personalizado. No Lobinho do Bem foi feita a onça pintada. E no Velho Chico foi feito os peixinhos, personalizado para eles. E no Velho Chico foi utilizado apenas 2 brinquedos, que foi 2 animolas e uma cama elástica no morrinho. E foi feito um trabalho bem bacana também de cenografia de uma empresa parceira deles, que é na parte do teto. Trabalharam umas ondas de iluminação de LED, ficou bem bacana. O resultado final ficou bem bacana também. Esse projeto, se você for ver, cada detalhe ele tem um significado, né? Cada ponto do parquinho ele tem alguma coisa por trás. Eu lembro que a amarelinha foi feita no formato de um caracol, né? Foi feito Você vai ver o Animola, que é um brinquedinho com uma mola embaixo que a criança fica se balançando, ele é no formato de uma onça ou no formato de um peixinho. Cada ponto do parquinho ele realmente foi pensado. As cores remetem muito à região ali, a região onde esses animais são encontrados. E ficou sensacional. Quando a gente realiza um projeto de um parquinho no shopping, o espaço ele consegue ser mais aproveitado. As lojas em volta, elas aproveitam desse movimento e o parquinho ele serve como um chamariz para as famílias irem até lá, né? Então você consegue fazer publicidade, você consegue fazer brindes, uma camiseta ou algum evento no playground. É sensacional. E esse projeto, o feedback que a gente recebeu foi espetacular. Eu lembro que ele, logo na sequência, ele foi inaugurado. Realmente foi feito super nas pressas. E logo na sequência a gente recebeu feedbacks super positivos, porque realmente os pais, eles conseguem perceber que, pô, que legal, né? Cada ponto ali, o totem tem uma explicação, o banco, ele também é feito de madeira, a árvore com todo o revestimento, você olha para cima, todas as folhas, né? Elas foram instaladas uma a uma pela equipe de cenografia. Ficou muito legal esse projeto, as imagens desse projeto são sensacionais. Tem alguma coisa que mais se destacou, de tantos pontos específicos assim, o que você acha que mais te chamou a atenção nesse projeto? Eu acho que o ponto que eu mais gostei desse projeto é você fazer as brincadeiras relacionadas ao movimento dos animais. Né? O macaquinho se pendurar, a onça, né? Querendo ou não, ela ter um movimento bem de ficar balançando, né? Que quando ela tá quando ela tá correndo, né? Você vê que ela consegue se balançar bastante. Uhum. Eu acho que o ponto que eu mais gostei foi o morrinho ali no meio daquele playground, que foi como um ponto principal, né, do Lobinho do Bem. O ponto principal foi aquele morrinho, junto com a árvore e o se pendura do macaquinho. Ficou sensacional. Eu gostei muito desse resultado. A ideia desses projetos com um conceito por trás é porque realmente a gente consegue personalizar e ir muito a fundo, né? Então a gente consegue captar mais informações e entregar mais conteúdo num espaço que teoricamente até era pequeno, né? A entrega realmente vamos dizer que foi muito bem otimizado o espaço ali, foi muito legal. Era um espaço bem pequenininho, mas foi muito bem utilizado.
Tem bastante brincadeira. Show. Vamos falar um pouquinho sobre a Escola Puzzle em São Paulo. Esse talvez seja uma das escolas com um dos feedbacks mais engraçados ou mais marcantes que a gente recebeu. Mas fala pra gente como que chegou esse projeto pra você, como que era o espaço lá? Era um espaço grande, era um espaço pequeno, era um espaço ou mais? Como que foi a execução, a criação dele? Eu sei que ele ficou extremamente colorido, né? Uhum. Então lá eram 3 espaços, na verdade. É uma escola para crianças de uma faixa etária um pouquinho mais baixa, então ele tem bastante essa pegada bastante infantil mesmo. E aí eram 3 espaços. O primeiro era um jardim frontal ali, mais para os pais darem uma olhada quando, antes de chegar na recepção, eles passam por esse jardim. E daí era para chamar um pouquinho a atenção dos pais. Depois, no ambiente um pouco mais interno, a gente tinha ali uma rampa para acessar o pavimento superior. E aí, nesse espaço, ele era um espaço bem estreito, tinha um muro bem alto, era o principal espaço de playground, então a gente tinha esse desafio de ser um espaço bastante estreito e a cliente também gostaria de colocar bastante brinquedos naquele espaço, então a gente teve que dar umas adaptadas. E depois, no pavimento superior, a gente tinha uma quadra. Vou falar um pouquinho primeiro dessa parte principal, que é nessa parte da rampa. Um dos pedidos principais assim do pessoal da escola era fazer também um circuito, porque as crianças já utilizam bastante alguns brinquedos nos carrinhos, nos triciclos, e já era uma brincadeira que as crianças já faziam naquele espaço, então elas queriam manter aquilo, as crianças já estavam acostumadas, e elas queriam aproveitar a parte abaixo da rampa para fazer como se fosse um mini estacionamento, que é ali que elas iam manter esses carrinhos, esses triciclos, quando as crianças não estariam brincando, então fazia parte do projeto também criar esse estacionamento e essa pista que também circula por toda a área. Também, nesse espaço, a gente conseguiu colocar uma área com areia, uma caixa de areia, que tem uma borda toda de EPDM também, para dar uma proteção um pouquinho maior. Então, as crianças conseguem brincar ali numa parte mais protegida. E tem bastante cor, é um ambiente que eles gostavam bastante de cores, então tem azul, tem laranja, tem verde, tem todas as cores, assim, tá bastante misturado, mas eles queriam bastante esse ambiente bem alegre, assim, era a energia que eles queriam. E aí, com base no azul, que era a cor principal que eles nos passaram, a gente colocou também um brinquedo que a gente gosta muito de colocar, que são os animais feitos em morrinho. Então, é a mesma estrutura do morrinho, só que eles são um pouquinho mais temáticos, então a gente consegue fazer alguns animais. E no caso deles foi a baleia, e ela tem o esguicho, então ela solta a água como se fosse uma baleia de verdade, assim. E eu acho que esse é o ponto mais marcante desse playground, que é a baleia bem ali centralizada, que serve tanto nos dias frios para as crianças subirem e brincar de escalada ali naquele morro, tanto nos dias mais quentes dá para ligar essa água e as crianças brincarem com a água. Então acho que esse é o ponto mais forte desse playground. E depois, no pavimento superior, a gente tem uma quadra que eles tinham a intenção de ser uma quadra um pouco mais lúdica, assim. Eles ainda têm as faixas, delimitações do esporte mesmo, mas eles pediram uma coisa muito mais lúdica. A gente conseguiu pegar algumas referências internacionais, assim, que tinha um desenho um pouco mais solto, mais livre na quadra. Então, foi a primeira vez que a gente implantou isso. Eu achei muito divertido, porque normalmente a gente vê as quadras um pouco mais tradicionais, e essa quadra não tem nada de tradicional, ela é muito colorida, ela é muito lúdica mesmo, então dá para brincar de várias coisas nessa quadra, não só dos esportes tradicionais, mas dá para as professoras fazerem algumas atividades diferentes lá. E eu acho que o ponto mais interessante de todos desse projeto foi o feedback que a gente teve depois das crianças, porque eles fizeram um trabalho com as crianças delas. Como elas foram de férias e quando elas voltaram de férias, que elas viram o playground pela primeira vez, então era tudo muito novo para elas. E aí eles pediram para elas fazerem alguns desenhos do que eles mais gostaram do playground. E foi incrível, assim, ver os desenhos das crianças. Tem bastante desenho com a baleia, tem bastante desenho da pistinha, que era o que eles mais mais brincavam lá no espaço. Então é importante ver esse reconhecimento também, né? Que o principal usuário, que são as crianças, eles se identificaram com o espaço, eles se viram no espaço, nas brincadeiras que eles já faziam, e também tinha novidades, né, que a baleia ali foi a maior novidade para eles, e eles ficaram totalmente encantados, assim, então acho que isso que dá o maior
a maior alegria, assim, pra gente, tanto de ver o projeto executado, quanto ver as crianças ocupando esse espaço e verem que elas se identificam, que elas gostam. Então, acho que é a parte mais interessante, assim, desse projeto. Eu lembro que quando a gente recebeu as fotos do feedback, todo mundo parou aqui no escritório para ver as imagens das baleias desenhadas. E desenho da criança é muito legal porque é totalmente honesto, né? E Sim. realmente eles estão desenhando porque marcou para eles de certa forma. Eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles vão lembrar da baleia por quase a vida inteira, né? Eu lembro que a diretora Lena, que foi quem nos conheceu, eu fui visitar a escola dela em 2018, faz muito tempo, e ela queria muito colocar os parquinhos, e esse espaço embaixo da rampa foi o espaço que realmente era a ideia inicial lá em 2018, e aí passou 2019, passou 2020, passou 2021, mas em 2022 aconteceu, e foi muito legal. Ela ficou extremamente feliz desse projeto acontecer e realmente o resultado impressionou. A expectativa já estava muito alta e a gente conseguiu superar ainda mais a expectativa. É um espaço totalmente diferente do tradicional. São espaços limitados por medidas, né? São pequenos, são estreitos, mas mesmo assim a gente conseguiu otimizar muito espaço. E que legal. Como que você se sente assim quando recebe um feedback? É diferente, né? Feedback, por exemplo, de um síndico, feedback de um diretor e esses feedbacks de escola, assim. Você acha que tem alguma coisa diferente? Tem bastante diferença, assim, alguns são bastante técnicos e outros são um pouco mais emocionais, assim, e eu me senti muito orgulhosa, assim, de ver esse feedback que teve a participação da diretora e dos professores, mas também teve a participação das crianças, que é uma coisa que eu gostaria de a gente ter mais, assim, né, de ter mais esse contato com as crianças para entender um pouco mais do ponto de vista deles, assim, o feedback direto do usuário, né, porque às vezes o adulto, ele pensa com a cabeça de adulto, mas a criança tem uma imaginação totalmente solta, então é bastante interessante a gente ver como que a gente influencia também, né, nas crianças, em como elas aproveitam o espaço, e é uma grande inspiração também pra gente, né, se inspirar no, em como as crianças conseguem criar coisas novas com um ambiente que já é limitado, e elas sempre conseguem criar brincadeiras novas, então isso é uma grande inspiração aqui pra gente de arquitetura, de criar coisas novas, mesmo que o espaço seja limitado ou que seja desafiador, assim, eu acho que é o mais interessante, assim, pra gente trabalhar, principalmente aqui na Huber. Isso é mais legal, né? Se você for pensar de cabeça de adulto, o playground ali para shopping ou para escola vai ajudar a trazer mais clientes, vai ajudar a melhorar o fluxo de pessoas. O espaço, o piso emborrachado, os brinquedos são elementos ali que eles têm uma durabilidade maior, não vai dar tanto trabalho, a limpeza ela pode ser facilitada, a garantia é uma garantia alta, vai valorizar o espaço. Isso são coisas que os adultos tendem a relevar mais, né? Uhum. Agora, o que realmente é o sentido para as crianças, né? As crianças, elas não pensam em agregar valor, as crianças não pensam em durabilidade, não pensam em manutenção, as crianças pensam em brincar, assim. E se a gente está auxiliando durante a brincadeira, no processo de evolução, no processo de desenvolvimento, que todo dia que a criança for lá, ela consegue brincar de uma forma diferente, pô, isso já é super satisfatório, né? Cada projeto que a gente vê que as crianças estão aproveitando ainda mais o espaço é uma conquista pra gente. E que Sim. legal, esse projeto com certeza vai marcar muitas crianças e marcou muita gente, né? Vamos entrar no nosso último projeto, falar um pouquinho sobre talvez um dos clientes que a gente mais realizou projetos até agora, um grande parceiro, grandes amigos lá no Colégio Internacional de Curitiba. A gente fez recentemente o nosso, não sei, sétimo ou oitavo projeto no ISC. Você que fez esse projeto, qual foi, quão diferente foi esse projeto para você e o que que te marcou de positivo e também de negativo, se tem alguma coisa que aconteceu lá, o que você pode falar sobre esse projeto? Esse projeto foi bem bacana, ele já tem toda a conversa, né? A princípio, a primeira conversa ia ser presencial, como o colégio fica aqui próximo do escritório, só que acabou sendo online mesmo, daí a segunda conversa foi presencial, eles queriam muito que eu fosse lá para sentir um pouco do ambiente. É uma escola que tem muita vegetação, ela é bem envolvida no verde, com a vegetação. Eu lembro que quando eu fui lá a primeira vez, eu não queria sair daquela escola, que era muito gostoso ficar lá
um ambiente muito gostoso. E basicamente, eles definiram mais ou menos um pouco da paleta de cores, né, junto com a equipe de marketing deles. Eles passaram mais ou menos o que eles queriam passar a transmitir no playground, que é ter terra firme e água. É basicamente isso que eles queriam, né? Passar a criar desafios para as crianças. Esse projeto ele foi bem marcado aqui para nós porque foi realizado testes de brinquedo nesse playground. Foi brinquedos super bacanas que nós estávamos desenvolvendo já há algum tempo. Sempre queria buscando, né, executar esses brinquedos. Foi um playground assim que para mim marcou bastante. E basicamente a ideia deles era criar, né, ilhas, né, onde as crianças ficassem isoladas nessa ilha e tinha que ter um desafio para elas passar o rio, que no caso são os tons azuis. E aí foi criado, né, uns brinquedos EPDM, né, tudo moldado em loco, alguns brinquedos alguns já estavam prontos. E esses brinquedos serviam de pontezinha para as crianças poder passar, atravessar esses rios. Um desafio, né? Esses brinquedos trabalham muito o equilíbrio das crianças, a atividade motora delas, como são brinquedos redondos, as crianças vão ter que ter o equilíbrio, né, para elas se equilibrar em cima desses brinquedos e não caírem. Então foi muito bacana. Também o morrão, é um morrão personalizado, é um morro bem grande. Eles viram uma referência de um projeto nosso num morro bem grande mesmo. Eles queriam colocar esse morrão no projeto deles. Eu pensei, tá, vamos ter que fazer uma adequação, diminuir esse morro, diminuir a altura, o tamanho, para poder adequar, né, no espaço de vocês. Foi bem legal a execução do morrão. O morrão ficou muito bacana. Depois de pronto, todos nós fomos lá visitar o projeto. Ficou muito lindo. Eu gostei muito da disposição de todos os brinquedos. Foi utilizado cama elástica, geodésica, balanço e o morrão. E as brincadeiras de piso, né? Como esses brinquedos EPDM que nós desenvolvemos aqui. A pétala de flor e a meia lombadinha, que serve como a pontezinha para essas crianças. Daí, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi pular em cima desses brinquedinhos para testar. Você lembra qual que era a faixa etária que pediram para esse projeto? Na faixa de 2, 3 anos, mais ou menos, de 2 a 4 anos, que era o que eles queriam utilizar, né? Por isso que nós utilizamos esses brinquedos EPDM, que é mais próprio, né, para essas crianças. É um dos principais, né? Mas tem as criancinhas um pouco maiores que vai vir se usufruir, né, do playground, mas os principais assim, que eu mais foquei foi nos pequenininhos. E até a geodésica, né, eles quiseram colocar uma geodésica bem forte, né, que ela recebe bastante carga, que eles já imaginavam que tem bastante criança, né, nessa escola. Aí já imaginaram um monte de crianças subindo lá ao mesmo tempo. Eles pediram, então vamos querer um brinquedo que aguente todas as crianças. Isso é legal falar, né? Que o colégio internacional ali, ele vai das crianças mais novas até high school, né? Até, na verdade, eu acho que as crianças, os adolescentes saem de lá já direto para faculdades até internacionais. E até mesmo a gente, quando foi lá, todo mundo queria brincar nos brinquedos e todo mundo queria ficar por lá, né? Tanto que a ideia de ir para lá era para tirar fotos e conhecer o espaço. E aí todo mundo ficava no parquinho e falou assim, vamos dar uma licencinha pra gente tirar umas fotos, porque ninguém queria sair dos parquinhos. E tava muito legal lá mesmo. Realmente todos os brinquedos, eles são pensados para crianças menores, mas nada impede que as crianças maiores e até os adultos brinquem, né? Então os adultos estavam escalando na geodésica, os adultos estavam pulando na cama elástica, até nos brinquedos de borracha, essa ideia aqui realmente de trazer elementos soltos que são do mesmo conceito do piso emborrachado, que são coloridos e que fazem parte ali de todo o processo de criação. Esses brinquedos soltos também são super legais de você ficar pulando de um para o outro e se desafiando de você conseguir de uma ponta até a outra não pisar no chão, né? Fora que esse morrão personalizado, ele é um item só, mas super completo, né? Que você consegue escalar através de agarras, você consegue descer através de escorregador, você consegue passar no meio através de um túnel, e você consegue andar por cima, né? Ali tem uma plataforma para andar.
Esse parquinho, você imagina que complementa ali o espaço da natureza, assim? O que que você... porque provavelmente isso foi uma das exigências deles, né? Eu acredito que complementa, assim, porque na parte externa eles têm alguns brinquedos no arborismo, bastante brinquedo de madeira, até que nós fomos lá olhar os brinquedos também, e complementa exatamente isso que eles queriam buscar, né? Tem as pontezinhas que eles passam por cima da terra, o playground segue essa linha, né, de ter a pontezinha, de ter o brinquedo mais alto para a criança sentir no alto ali, né, tendo a visão completa. E acredito que buscou bastante a natureza, né, que é que eles queriam. Eles não queriam nada muito colorido, eles queriam se integrar bem com a natureza. Então, basicamente, foi utilizado os tons de verde, o tom de marrom e o tom de azul para fazer Remeter o lago, né? os laguinhos. E o resultado final ficou bem bacana. O morrão dá pra fazer N brincadeiras, não é só um simples elemento ali que a criança só sobe e desce, mas a criança, com a sua imaginação, faz muitas brincadeiras dentro de um único brinquedo. A própria brincadeira no piso, a criança já usa sua imaginação, aflora muito a imaginação da criança, né? Só tendo os pisos coloridos. Né? Agora imagine você ter um elemento físico, né? Um morrão, esses brinquedos de borracha, que você pode mover, você pode dispor de várias maneiras, você pode fazer um círculo, fazer pontezinhas, pode fazer o que você quiser com esses brinquedos. Isso, nossa, aflora muito a imaginação das crianças. E elas amam isso, né? Que a criança brinca, pega um lápis, ela consegue fazer 1001 brincadeiras. Imagina num espaço desse. É verdade. A gente ficou, como um todo, né? Acho que a empresa inteira ficou super feliz de sair mais um projeto no Colégio Internacional e um projeto diferente do que eles têm ali, né? Porque eles tinham espaços talvez menores, onde o piso emborrachado complementava, mas era mais uma sequência de um espaço de piso diante de bastante natureza. Lá não, lá foi um espaço realmente dedicado para o playground, onde a natureza estava cercando, tinha um prédio cercando de um lado, a natureza cercando de outro, e foi especial ver o processo de criação, o processo de execução, e depois eles publicaram nas redes sociais as crianças brincando, e ficou realmente, é muito legal ver as crianças realmente se apropriando no jeito delas, né? O jeito que as crianças brincam é o jeito Sim. diferente que a gente vai brincar, e é essa a proposta mesmo. É engraçado a gente falar assim, né? A gente falou de 5 projetos e cada projeto tem a sua história, cada projeto tem suas peculiaridades, cada projeto os seus desafios, cada projeto o seu retorno, né? O feedback. A gente falou de 2 escolas, um condomínio, um shopping e um espaço comercial. Realmente é essa a ideia, né? Que cada parquinho tenha a sua exclusividade, né? O seu jeito. Cada parquinho pode ser diferente um do outro, a gente foge um pouco do tradicional, que é aquela escala, né? Todos os parquinhos são semelhantes, pô, por que não fazer cada um a cara do espaço? Eu queria entender de vocês, assim, vocês, os criadores, né, de grande parte dos projetos. Alguns projetos a gente recebe pronto, muitos deles a gente está criando aqui internamente. Como que vocês veem, começar pela Fernanda, como que vocês veem, talvez, hoje, talvez, qual que é o maior desafio da criação de um projeto de arquitetura de playground e talvez no futuro, o que que você imagina que vai ser, o que que tem de diferente, o que que vai ter de diferente dos playgrounds no futuro? Então, é bastante interessante essa questão da gente criar os projetos aqui, porque apesar de a gente ter algumas limitações, a gente aprendeu que essas limitações fazem que a gente consiga ser ainda mais criativo, né? Quando a gente tem algumas limitações, a gente consegue criar algo novo. E eu acho que isso é o mais interessante, assim, na criação dos projetos. Eu acho que um dos desafios também é a gente conseguir realmente trazer um pouco da cara do cliente para o projeto. Então, às vezes, os clientes são um pouco mais, gostam mais de coisas neutras, de cores mais sóbrias, e outros gostam de bastante desenho de piso, bastante brincadeira. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? Porque a gente tem a nossa opinião, mas é muito importante também a gente ouvir e entender tudo que o cliente busca, assim, no playground, porque provavelmente eles já estudaram sobre isso, eles já sonharam com esse playground, então a gente precisa
é um desafio, assim, de todo arquiteto, né? Entender exatamente o que o cliente está buscando, o que ele gosta, para a gente conseguir fazer um projeto que consiga atender as expectativas, assim, deles, né? Porque às vezes eles veem, principalmente a gente que trabalha com muito material e brinquedos internacionais, eles veem referências internacionais e eles sonham com isso. Então a gente está trabalhando ali com o sonho dos clientes. Então é importante a gente ter essa sensibilidade, assim, de conseguir colocar todo aquele sonho num projeto materializado, assim. Então acho que é o maior desafio. E eu acho que para o futuro, talvez a gente busque mais interagir com o espaço no geral e talvez até criar alguns brinquedos diferentes, né? Como o Martin falou, a gente começou agora a fazer esses brinquedos de EPDM, que é o mesmo material do piso, são brinquedos soltos, então já é uma novidade, porque a maioria dos nossos brinquedos são brinquedos fixos, então tem essa limitação, assim, de estar fixo. E é muito interessante a criança trabalhar com algo que esteja solto, porque daí ela consegue adaptar o espaço que ela está utilizando, né? Então, tanto os professores quanto as crianças sozinhas conseguem criar muitas brincadeiras com o brinquedo solto, e é muito interessante ver essas possibilidades também. Então, acho que talvez a gente comece a criar um pouco mais de, de coisas um pouco mais soltas para a gente conseguir desenvolver mais essa imaginação, essa criatividade na criança, para ela criar a própria brincadeira no espaço. E eu acho que é isso. Arrasou, arrasou. É legal você falar de peças soltas em projetos no futuro, porque tem muitos estudos, né? O pessoal fala bastante que talvez a natureza seja onde as pessoas, onde estimula mais a criatividade, porque na natureza é onde mais existe elementos soltos, né? Os galhos são soltos, a grama é solta, a terra é solta, aí você consegue pegar os elementos e às vezes dali saem coisas que ninguém imagina, mas realmente é uma criação. E a ideia de realmente a Hubbard trazer ideia de elementos mais soltos é porque hoje o parquinho vai estar desse jeito, amanhã ele pode estar totalmente diferente e vai existir brincadeiras a partir dessas criações diferentes deles. Arrasou na resposta. Marte, o que você acha? Assim, qual que é teu maior desafio hoje nos processos de criação? E o que você imagina que vai ter de diferente nos playgrounds do futuro? O maior desafio acho que basicamente eu pego as palavras da Fernanda, né? Você deixar o projeto com a cara do cliente, né? Do espaço principalmente, que principalmente a escola tende já a ter uma identidade visual. Quando você pega uma escola nova, ainda estão moldando, fazendo alguma coisa do tipo para ter ou criar uma identidade. Agora, uma escola já em uso, você já cria um desafio bem grande, igual o do shopping cidade de BH. Vamos criar um desafio porque estavam recriando a sua identidade visual. Então, isso foi um baita de um desafio para nós aqui dentro. E não só, né, criar esse desafio de adequar, né, a identidade para os clientes, mas sim você criar um espaço que você fica imaginando como que as crianças vão se interagir. E uma das coisas que eu acho mais engraçados é como tem pensamentos e pensamentos. Tem pessoas que tem uma escola num meio verde, né, ou um condomínio, e quer que siga essa paleta mais neutra no projeto, né? Ou seja, tons de verde com alguns pontos específicos colorido. Já tem outros que querem, não, bota tudo colorido para destacar, as crianças vão amar, que querendo ou não, você ter um ambiente mais colorido vai deixar as crianças mais agitadas, vão correr mais, vão gritar mais. Teve uma escola em específica que ela queria ter tudo neutro, depois mudou de ideia, falou, não, quero tudo colorido, criança correndo, depois os professores que lutem para acalmar elas. Achei bem legal trabalhar isso daí. E é legal como penso e é divertido. Eu praticamente adoro criar isso, criar o colorido. Eu imagino um Martin lá com 5, 10 anos de idade, que vivia brincando, correndo na rua, fui pensando como eu iria me interagir nesses brinquedos. Eu acho muito legal isso, ver as crianças brincando. E como um desafio para o futuro, além dos brinquedos móveis, criar brinquedos desafiadores para as crianças, né? Que tem crianças que buscam desafios. Tem crianças que já gostam de criar brincadeira. Eu gosto de criar aquilo, esses brinquedos móveis, eu vou criar uma brincadeira.
Aí tem crianças que já gostam de desafio, subir, pular e se agarrar, pendurar. Eu acho muito bacana. Então, trazer, né? Tem muitas referências internacionais de brinquedos, assim, que trazem muito esses desafios. Isso eu acho muito bacana, com projetos no futuro, trazer essas referências, né? Trazer com trabalho com bastante relevo no playground, que isso trabalha muito a mobilidade da criança, você trabalhar a sua coordenação motora também. Tem uma referência na China que eles trabalharam justamente os relevos para trabalhar isso na criança, despertar justamente esse ponto na criança, né, a mobilidade dela. É um dos principais pontos. Eu acho isso muito bacana trazer isso mais para o futuro. Claro que tem seus desafios, né, trazer esses pontos, mas eu acho que para o futuro eu acho muito bacana, né, trazer tudo isso para nós e para os clientes, para as crianças principalmente, porque é algo que elas vão se lembrar pro resto da vida, né? Trabalhar com os sonhos da criança. Elas vão estar no futuro, lá com seus 30, 40 anos, falando, nossa, eu brincava disso, eu vou levar meus filhos para ter essa experiência. Vocês arrasaram na resposta. Estou encantado com a resposta de vocês. Acho que vocês responderam exatamente que faz sentido nessa questão de desafios atuais e como que vai ser, né, os projetos de playgrounds do futuro. Eu acho que a Rubber vem como um pioneiro assim nessa questão de criar playgrounds diferentes no Brasil. E quem sabe até pensando internacionalmente, a gente vê empresas gigantescas lá fora já fazendo coisas faz muito tempo, mas mesmo assim a Rubber tem uma cara diferente, né? Os projetos são diferenciados. Diferenciados não, diferentes, eu acho que não existe melhor e pior, mas o feedback que a gente coleta ali dos nossos clientes é realmente muito legal. Acho que a inovação não para, né? Não vai cessar, sempre vai ter coisas novas aparecendo, coisas novas surgindo, ideias diferentes. Às vezes a ideia pode surgir de dentro, às vezes a ideia pode surgir do cliente, ou ideias surgir de fora. Mas o que importa é a gente sempre estar pensando em evoluir, pensando em inovar, pensando em realmente atender os desejos, as expectativas do cliente. Deixo aqui meu parabéns para vocês, os projetos estão realmente sensacionais. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando dos projetos, que cada um tem Sim. uma história muito legal de ser contada. É realmente legal trazer um pouco dessa experiência de vocês para o pessoal escutar, entender como que é tanto o processo de criação, mas como que é realmente os desafios. E foi super legal o bate-papo. Eu acho que ainda estamos apenas no começo, né? Tem muitos projetos a serem criados. Com certeza esses projetos vão ficar marcados na vida de vocês. Você fala assim, vocês vão estar lá velhinhos, falam assim, nossa, uma vez eu fiz um parquinho que tal, 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 tal. São histórias que realmente marcam, isso é muito legal. Bom, deixa aqui, vamos partir para o nosso encerramento. Não sei se vocês querem dar alguma palhinha final, mas eu acho que eu queria realmente perguntar, talvez a última pergunta coletiva para vocês dois, se tem alguma coisa em específico assim que vocês gostariam muito de implementar num parquinho aqui no Brasil, e por algum motivo ainda não aconteceu. Pode ser um motivo financeiro, ou pode ser um motivo de que não compraram a ideia, ou pode ser porque não existe fornecedor. Mas o que vocês acham que vocês queriam muito implementar e ainda não deu certo? Eu acho que eu vou para aquele lado dos brinquedos, né, que buscam trabalhar essas mais aventuras das crianças, né? Tem uns brinquedos bem legais com referências internacionais, é mais por questões financeiras mesmo. Mas eu acho muito bacana tentar viabilizar de algum modo, ou ter algum fornecedor que faça, né, aqui no Brasil, que deixa mais barato. E trabalha justamente esse ponto das crianças, né, a mobilidade, né? Hoje o futuro está indo muito para um lado digital, né? As crianças ficam paradas, trabalhando apenas a mente. Igual esse projeto lá na China, eles é um conceito, alguns podem pensar como um conceito arcaico, mas no futuro isso não vai ser, porque é trabalhar a mobilidade das crianças, trabalhar a mente e a mobilidade, o corpo, tudo junto. E é justamente isso, né? Trabalhar os relevos, os desafios para as crianças. Eu acho que isso trazer, né? Eu acho isso
muito bacana trazer isso para nós e para as crianças aqui. Eu acho um desafio também é até uma questão cultural mesmo, dos pais perderem um pouco desse medo das crianças se arriscarem nos brinquedos, porque a maioria dessas referências internacionais, eles têm um diferencial que eles são bastante altos e eles têm brincadeiras de corda e metálicos, mas a questão é que é um desafio para a criança, tem realmente um risco envolvido, mas esse risco, ele traz muitos benefícios também para as crianças, para elas se desenvolverem, para elas se soltarem, porque nessa fase, principalmente inicial, é uma fase que você consegue desenvolver muito, assim, quando você tem desafios. Depois, até como adulto, a pessoa consegue ter muito mais relação com esportes, com mobilidade, e ela consegue continuar ativa por bastante tempo. Então, quando você desenvolve isso na infância, fica marcado realmente na vida da pessoa para sempre, assim. Então, eu acho que é um desafio também a gente tentar convencer também, né, os pais de que tá tudo bem a criança cair, ela aprende quando ela cai, a gente tem ali o amortecimento do piso para proteger de uma queda um pouco mais alta. A intenção não é que a criança se machuque muito, mas ela aprender com os erros dela também é bastante interessante para o desenvolvimento 100% assim, da criança, não só físico, que é bastante importante em relação a essa questão digital, da pessoa ficar mais parada, mas também mental, né? Se você vê um brinquedo que é muito desafiador e você conseguir chegar até o topo, é uma vitória que você vai lembrar para sempre, assim. Parece bobo, mas na verdade você consegue criar um pouco dessa relação de que você consegue superar qualquer desafio na sua vida, não só na brincadeira, mas nos estudos, na vida profissional depois. Então é uma coisa que a gente está perdendo um pouco e eu acho que realmente concordo com o Martin que o futuro é a gente voltar para essa liberdade um pouco mais da criança ser criança e dela aprender com os erros dela e se arriscar assim no mundo. Legal, nossa, sensacional. Gostei muito da resposta de vocês. Vocês arrasaram, mandaram super bem. Tava morrendo de vergonha, mas vocês mandaram super bem. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram super bem mesmo. Eu estou muito orgulhoso de vocês, tanto no podcast como também nos projetos. Parabéns de verdade, os projetos estão incríveis. Eu acho que os feedbacks falam por si só, mas é muito legal a gente que acompanha ali desde a parte de vendas até o final na execução. Essa parte de criação, ela realmente é um ponto de destaque dentro da Hubber. E eu fico super feliz que as coisas estão andando super bem com vocês. Gente, é isso. Obrigado por acompanhar a gente aqui no podcast. Acompanhe os próximos episódios. Logo mais tem a segunda temporada. Logo mais tem mais gente da Hubber Brasil e outros convidados incríveis aqui. Obrigado pela participação. Sigam a gente nas redes sociais, @Hubber Brasil, www.hubberbrasil.com.br. Um grande abraço. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, gente.